foi entrando no movimento e a partir disso É. foi ganhando mais espaço até chegar lá em ano passado, em 2022, participar das eleições. Como é que foi esse movimento, tipo, lá do início até o ponto de pensar, pô, agora eu vou querer ser candidato no meu estado? Cara, assim, como eu falei, quando eu entrei na época para escrever para o blog nacional. Eu não tinha, não é que eu não tinha nenhum tanto conhecimento, mas eu não tinha tanta desejo de poder, eu acho que é essa talvez a frase. Eu entrei porque eu queria dar minha opinião, sabe? Escrever, explicar as coisas para as pessoas e tal. E meu intuito, assim, foi esse. Quando eu entrei para o movimento em si aqui no estado, eu acabei tomando o poder, vamos assim dizer, não porque eu passei um grande período atrás disso tentando, não, mas porque naquele momento, naquela época, outras pessoas foram saindo aos poucos, gradualmente, e não queriam assumir tal responsabilidade, vamos assim colocar. Eu peguei e falei, cara, se ninguém tá ficando, se eu tô aqui, se eu posso fazer isso, se eu posso contribuir de alguma forma, não só com o país, mas também com o estado onde eu vivo, por que não, né? Então, nessa, eu fui ficando. E, assim, particularmente, eu sempre tive um desejo muito grande de ajudar aqui a Paraíba em si. Tanto que eu lembro até hoje, né? Hoje eu estudo administração na UFPB, né? Diga-se de passagem, esse ano eu me formo, se Deus quiser. Um desejo que eu sempre tinha, assim, que eu sempre pensava, se eu vou fazer um dia eu tiver uma empresa, alguma coisa assim, eu quero que seja alguma coisa de viés nordestino, de viés paraibano, porque de fato é uma coisa que eu tenho o intuito de ajudar a desenvolver, a participar de alguma maneira. Cheguei, inclusive, a fazer alguns planos plano de negócios e outras coisas assim, bem na fantasia mesmo da coisa, mas eu sempre tive muito esse apego do local, apesar do fato de que inicialmente eu cheguei fazendo uma coisa que tinha viés nacional. Então, eu fui ficando, né? Veio a pandemia. Durante a pandemia, eu posso dizer que minha participação se intensificou, por incrível que pareça. Comecei a fazer lives toda semana quase, fazer alguma live, alguma coisa aqui e tal. Eu tinha meu Instagram pessoal na época, né? Só que depois eu fiz, não, eu vou fazer outro só para política, né? Porque esse daqui eu deixo para alguma coisa pessoal, outro que eu fazendo. No fim das contas, acabou que o Instagram que eu uso hoje acabou virando pessoal também, mas isso aí já é uma outra questão. E aí, eu criei esse Instagram que eu uso hoje e fui postando tanto notícias, né, aqui da Paraíba, porque, assim, uma coisa que eu percebia era que, principalmente em cidades de interior, certas notícias não chegavam, sabe? Teve, em 2020, eu acho, um aumento generalizado, né, do salário de vários vereadores, prefeitos e tal, e Câmara. E eu penso, se eu não tivesse ajudado a divulgar, por exemplo, talvez nunca chegasse na população. Então, quando eu pensei muito, vou trazer informação para o povo para que eles saibam o que está acontecendo de fato no lugar onde eles vivem. E a partir daí, eles vão refletir e tomar a própria conclusão do que é melhor na política, porque é aquela história. O que eu posso fazer é mostrar fulano está vivendo na mamata. Eles estão vivendo no luxo, eles estão surfando no dinheiro público, eles estão roubando, estão fazendo isso aqui. Agora, a consciência de ver se aquilo é bom ou não é muito do próprio cidadão. Então, eu comecei assim com essa função jornalística da coisa, né? No sentido de fazer uma divulgação a outra. E com o tempo, eu fui fazendo outra coisa que eu fui ensinada a fazer, né? Diga-se de passagem, por um outro colega que entrou no MBL, que foi ofícios, que assim, pode parecer uma besteira, né? Mas no fim das contas não é. Eu escrevi ainda, escrevo, né? Ofício solicitando, sei lá, uma rua que está com a calçada quebrada, um problema que está acontecendo no comércio, uma escola que está sem professor. E aí eu fui fazendo um, outro, outro, outro. O primeiro que eu fiz, eu lembro até hoje, foi em relação à calçada da Orla daqui de uma pessoa, porque estava quebrada, tá? Primeiro tinha uma cratera pequena, depois se tornou um buraco gigante que, cara, passava um carro dentro dele. E aí eu denunciei isso na época, né? Fiz o ofício da prefeitura no ano de 2020, final de 2020.
Foi passando um tempo e meu ofício foi atendido, sabe? A prefeitura foi lá, fez a licitação e mandou calçar a calçadinha. E isso gerou uma certa repercussão. E aí foi várias outras coisas. Aconteceu também em escolas, principalmente em 2021, 2022, né? Estudantes e professores e os alunos, em vez de procurar vereador, procurar deputado, me procurar. E dizer, olha, aqui está faltando, tá acontecendo isso, isso e isso. Tem como ajudar a gente? Sim, eu fui na Secretaria da Educação e a partir daí os secretários de educação foram lá e mandaram o professor para o colégio. Eu fui conhecer, inclusive, pessoalmente, alguns desses alunos que eu cheguei nesse sentido a ajudar. Então, a partir desse trabalho de ter vindo fazendo uma coisa ou outra, eu posso dizer que tem um certo destaque aqui na cidade, no estado, né? As pessoas foram reconhecendo aos poucos. E aí, eu não vou mentir, a minha intenção inicial não era me candidatar no passado. Eu realmente, até um certo momento, eu não queria me candidatar. E foi uma coisa que eu tive que refletir muito se era realmente aquilo que eu queria ou não. Se eu estava preparada para a pressão, para o hate, por tudo que eu ia ter que sofrer devido às consequências de escolhas que eu ia ter que tomar. Porque aquela história só sabe como é que é estar candidato quando você realmente toma essa decisão e está lá dentro. Então, teve aquela questão de terceira via, teve aquela questão, teve na época o Onda Moro, que veio também, outros candidatos que vieram. E eu fui pensando, cara, vai vir a tal onda ou não, né? Vão vir pessoas aproveitadoras, isso aí é fato. Porque, assim, eu tenho uma visão, até meio narcisista ou fim do mundo, mas, tipo, querendo ou não, ou você é preso ou você é predador, ou você deixa que tipo assim, você faça um puta esforço pelo trabalho da liberdade, pelo trabalho do liberalismo e tal. E alguém suga do seu trabalho, ou você vai lá e se prontifica para você mesmo ser o que você quer para o mundo. Não deixar esses aproveitadores ou coisas assim acontecerem. Então, em partes, foi o que eu pensei, cara, se é para alguém aqui falar desses assuntos, então que seja eu, sabe? Uhum. Não só por eu estar fazendo já um trabalho de muito tempo, mas que eu tô nessa porque eu acredito, sabe? Eu não tô nessa porque eu tô querendo me aproveitar ou tô querendo apenas surfar na onda. Então, vindo todo o cenário nacional. E aí, assim, aconteceu isso e eu pensei o seguinte, mas em relação à estrutura e tudo mais, partido, porque, enfim, cara, eu era, querendo ou não, quando eu comecei, né, a procurar um partido, eu era uma menina de 21 anos, né? Convenhamos, na época. E aí eu fui vendo, e quando eu resolvi postar, pronto, postei que sou pré-candidata. Foi aparecendo os convites, foi aparecendo pessoas querendo ajudar de um modo ou de outro, se voluntariando, dizendo, não, se você precisar sair para tal canto, você pode ir lá no meu carro, ou eu posso ir com você quando for para conversar com as pessoas, e assim, foi fluindo aos poucos, né? E até que acabou que deu certo, eu saí candidata. Não cheguei a vencer, cheguei a ficar em uma das posições da suplência, né? Não foi, tipo, talvez o que eu esperava ou coisa assim, mas foi uma jornada que eu achei importante trilhar por uma razão de que se você, principalmente, quer ter algo na vida, né, é bom que você estruture, né, percorra o caminho necessário para você chegar lá. Eu não ganhei agora, mas uma próxima vez que, por exemplo, eu for sair candidata, eu sei onde é que eu acertei, onde é que eu errei, eu sei onde é que poderia melhorar, eu sei melhor como organizar um time, e essas coisas assim, elas contam, elas são importantes de algum modo. Então, é uma decisão que, assim, eu não me arrependo, que eu acho que foi uma coisa boa, porque, por mais que, nossa, não tenha estourado, mas são, sei lá, 2.000 e pouquinhas pessoas que eu consegui mudar a mentalidade, sabe? Pessoas que, tipo, não sabiam nada sobre o que, como é que vamos combater um privilégio, como é que vamos fiscalizar. É importante a gente estar de olho na classe política, né? E agora elas têm essa informação, sabe? Elas conversam comigo e acham, tipo, todo esse trabalho interessante. Essa semana aconteceu, inclusive, né, de eu ir numa feirinha de artesanato que tem aqui.
na praia também, inclusive. E um feirante que estava lá simplesmente me reconheceu. Começou a puxar Que legal. papo comigo, Legal. um artesão, na verdade, né? Começou a puxar papo comigo, falar, ei, tu viste que eles agora aumentaram o salário deles, são safados mesmo, né, e tal. E aí dizendo, continue, que na próxima você consegue, na próxima é bom porque tem alguém para representar a gente e tudo mais. E assim, você vê que as coisas estão dando certo, que a gente tá furando bolha, que eu não tô falando só para sei lá, adolescentes com raiva na internet. Não que o voto dos adolescentes também não importa, claro que importa. Mas que pessoas que, tipo, você vê que de algum fato aquilo que você falou melhorou, impactou a vida delas, sabe? Então, essa trajetória, tudo que aconteceu, eu achei muito, muito importante, muito interessante. Tipo, é uma coisa que só eu, quem estava dentro da campanha, às vezes sabe de tudo que rolou, mas o resumo é esse. Em grande medida, tipo, aquele trabalho aos pouquinhos, sabe? De mudando a mentalidade das pessoas e o resultado no final sempre é muito bonito de ver. Quando você pensa que, tipo assim, boa parte do meu eleitorado não veio só na internet, foram, tipo, cara, podia ser o pai de vocês votando em mim, sabe? Nesse sentido. Podia ser, tipo, pessoas de 40, 50 anos que um pouco mais velhas da vida acordaram de algum modo, sabe? Perceberam que, nossa, dá pra fazer alguma coisa. E aí, às vezes, o outro tá mandando um WhatsApp dizendo, não, tá acontecendo tal coisa ali, ó. Vai lá e tenta ver como é que bota pra resolver. Isso é muito interessante. Um dia eu ainda vou conseguir visitar todo mundo que eu cheguei a falar na campanha, mas é um público que, assim, eu vejo que vão ficar, sabe? Vão ficar porque realmente agora, tipo, de algum modo viram que essas palavras, essas coisas que a gente fala e tal, elas de alguma forma mudam, sabe? Melhoram a sociedade. Não aquelas promessas vazias de político que só tem carisma, abraça o povo, fala a frase de ordem e acabou. Sim. Sim, e essa construção que tu faz, né, assim, a gente acompanhando, claro, mesmo à distância, mas assim, tu conversando, tu conscientizando as pessoas, é uma coisa muito orgânica, né, então, assim, como tu falou, isso é um trabalho que vai ficando, porque muitas vezes, assim, tu faz aquela onda, aquela gritaria, mas aquilo logo passa, e a gente vê muitos bolsonaristas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e tem no Brasil também, assim, por exemplo, que nem a própria Joyce, que fez 1 milhão e pouco de votos, e depois perdeu quase tudo, né, só 3 mil. E é diferente de quando tu faz um trabalho alicerçado, tu vai construindo, conscientizando as pessoas, mudando a mentalidade, e com o tempo tu vai consolidando, né? Isso é muito legal, porque é realmente isso que muda, né? Não é só, digamos assim, fazer a pessoa entrar numa onda que vira espuma depois, né? Mas realmente mudar. Esse artesão, inclusive, ele chegou até me dar uma lembrancinha no dia, eu achei a coisa mais linda, assim, do mundo, né? Mas é isso. Eu poderia ter optado por outra estratégia e talvez tivesse sido muito mais alto, tivesse bombado. Sim, provavelmente, né? Tivesse metido mais em tráfego, feito uma coisa, feito outra. Só que se o pensamento foi muito básico, pessoas que vão acreditar na ideia concretamente, que vão pegar aquilo e vão agarrar para si. E que mesmo que, sei lá, venha a eleição de 26 e mesmo que eu não saia candidata, vão procurar uma pessoa que tenha o viés parecido, entendeu? E assim sucessivamente. Porque vão perceber que não é para aceitar qualquer coisa, não é para aceitar um abraço, um aperto e uma acabou. Isso é ridículo, né? Sim. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.